Pessoal, então nossa aula de hoje é uma aula de correção. Nós vamos corrigir os exercícios sobre comprimento de circunferência. Então, lembrando, para calcular o comprimento de uma circunferência, existe uma fórmula. Essa fórmula é: comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, que é o raio. Então, o comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes o valor de π vezes r, tá bom? Para o cálculo do π agora, o que é o π? O π é uma relação, o π é o quociente, né, o resultado de uma divisão entre o comprimento de uma circunferência, então o contorno circular de uma circunferência, e o seu diâmetro, que é aquela linha que cruza a circunferência de uma extremidade à outra, passando pelo centro dela, tá bom? Alguém tem dúvidas sobre isso que eu acabei de falar e gostaria de perguntar? Ah, tá. Então, Maju, eu vou agora dar sequência com os exercícios sobre comprimento de circunferência que nós estudamos na aula passada. A conta você não está entendendo muito bem. Eu vou começar a correção, Maju, na hora do cálculo, eu vou fazer bem detalhadinho e aí você vai tirando as suas dúvidas. Pode e deve perguntar, tá bom? Então, eu vou começar a fazer a leitura. Na hora de desenvolver o cálculo, a tia tira suas dúvidas, combinado? Então, vamos lá, exercício número 1. Utilize o compasso para desenhar circunferências cujo raio mede 5 centímetros. Então, pessoal, 5 centímetros vocês tinham que pegar o compasso, abrir as duas hastes, né? O compasso tem duas hastes. Vocês tinham que abrir a haste medindo aqui na régua 5 centímetros. Então, vocês iam ter que medir aqui 5 centímetros. Ô, Tayla, foi mais difícil, Tayla. Na haste. Meu compasso, ele tem 100 pontos, eu tive que pegar o lápis e enrolar com fita adesiva e fazer. Ah, muito criativo, parabéns, Gustavo. Também. Muito bom, muito criativo, parabéns. Então, era isso que vocês deveriam ter feito. Aqui, nesse momento, eu não consigo ver o desenho de vocês para ver se vocês executaram ele de forma correta. Então, depois da aula, depois que eu terminar a aula de correção, vocês vão mandar para mim a foto da correção. Essa tem que mandar a foto porque vocês não vão entregar essas páginas para mim, tá bom? Das outras não precisava. Agora, desta, precisa me enviar a foto, tá bom? Aí aqui, ó, 7,2 milímetros. Então, 7,2 centímetros, que é igual a 72 milímetros. Então, vocês tinham que ter aberto a haste do compasso aqui, neste tamanho aqui. Então, abriu a haste do compasso aqui, contornou, ficou um círculo grande, né? Aí, também é um desenho e depois eu vou conferir quando vocês me enviarem a foto. Nesse próximo aqui, tá falando que é 0,06 metros. Então, vocês sabem, para transformar metro em centímetro, multiplica por 100. Por que por 100? Porque 1 centímetro, em 1 metro, desculpa, tem 100 centímetros. Então, se eu quiser transformar esse valor em centímetro, eu multiplico por 100. Se fizer 0,06 vezes 0,06 vezes 100, a resposta é igual a 6 centímetros. Então, vocês tinham que ter medido aqui, de novo na régua, feito uma abertura nas hastes do compasso de 6 centímetros, tá bom? E aí, vocês vão contornar e desenhar este círculo no caderno de vocês, tá certo? Tem até um caderninho aqui. Eu vou aguardar a foto de vocês, tá bom? E aí, aqui na sequência, vieram algumas informações, o exercício 2 é para vocês classificarem, né? Em círculo ou circunferência. Então, a diferença entre círculo e circunferência. Então, lembrando rapidinho, o círculo é apenas o contorno circular. A circunferência é apenas o contorno circular. Acorda, Taio. A circunferência é apenas o contorno circular. O círculo, ele é o contorno mais o preenchimento, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, 1 para circunferência, 2 para círculo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Marcela colocou uma tampinha de garrafa sobre uma folha de papel e com um lápis traçou o contorno. Então, é só o contorno da tampinha de garrafa.
somente o contorno. Por isso aqui, número 1 de circunferência. Quando eu tenho só o contorno circular, eu tenho uma circunferência. Tudo bem, Ana Clara? 2. A parte vermelha da bandeira do Japão. Olha a bandeira do Japão aqui. Então, aqui existe o preenchimento, tá vendo? Quando é círculo, é só o contorno. E aqui fica em branco, aqui é vazado, não tem. Quando eu tenho o preenchimento, aí eu tenho o círculo. Então, aqui está o número 2, porque é o círculo também, ó. Tá vendo, ó? A parte vermelha. Então, aqui é o círculo também, tá? Então, aqui, Jonas usou um compasso para traçar uma figura e depois pintou o seu interior de azul. Então, não é só o contorno do compasso, como o desenho que vocês fizeram na atividade 1. É o contorno mais colorido de azul, a parte interna do círculo. Por isso aqui, 2, tá bom? Perguntas, pessoal? Entenderam a diferença de círculo e circunferência? É fácil, né? Vamos seguir. 3. Represente na figura os segmentos indicados. Então, pessoal, aqui ficou meio que livre, né? Para vocês fazerem essa representação. Livre o posicionamento dentro da circunferência. Então, vocês tiveram que fazer uma corda AB. Aqui, o livro já trouxe para mim o desenho, tá vendo? Então, uma corda AB, ó. Corda AB. Então, é uma corda, porque sai de uma extremidade, vai até a outra, mas não passa pelo centro. Eu tô literalmente repetindo o que a gente aprendeu no segundo bimestre. A gente aprendeu isso no segundo, Gu? Se não foi no segundo, foi no ano passado. Eu acho que foi no ano passado. O raio OA. Então, o raio OA. Ah, não, OB, né? A corda CD. Então, eu já fiz. Primeiro desenho, corda AB. Segundo desenho, corda CD. Então, vamos olhar aqui a corda CD. Corda CD. Ó, a corda CD, pessoal, se vocês observarem, aqui tem uma corda CA e uma corda AB. É CA ou CD? Tá, tudo bem, não tem problema. É corda CD. Gente, entendam uma coisa. Eu já conversei com vocês. A gente já, ó, vou fazer uma lembrança com vocês só para vocês entenderem porque é que essa corda CD, ela é um diâmetro também. Essa corda também é um diâmetro. Por que essa corda é um diâmetro também? Porque ela sai de uma extremidade, vai até a outra e passa pelo centro. Então, essa corda, ela é chamada de diâmetro também. Por que eu tô falando isso para vocês agora? Porque lá no enunciado não está escrito que também é um diâmetro, só falou que é uma corda. É a corda CD e ela está desenhada dessa forma aqui, passando pelo centro. E eu falei para vocês que quando passa pelo centro, nós temos o diâmetro. Eu quero que vocês lembrem dessa relação, quadrilátero. Todas as figuras que têm 4 lados são quadriláteros. Mas nem todo quadrilátero é um quadrado. Tem quadrilátero que é losango, tem quadrilátero que é trapézio, tem quadrilátero que é retângulo e assim por diante. Então, nem todo quadrilátero é um trapézio. Então, quando eu tenho uma corda que eu posso chamá-la de diâmetro também, é nessa relação que eu digo. É que uma corda, ela vai poder ser um diâmetro, mas um diâmetro, né? Quando eu falo que eu quero exatamente um diâmetro, eu não posso traçar qualquer corda como essa daqui. Eu tenho que traçar uma corda ou um diâmetro, ela vai ter que passar pelo centro, tá bom? Essa informação ela é um pouco confusa e eu diria até que é uma informação é um excesso de informação, que não vai fazer muita diferença para vocês também. O diâmetro nós também podemos chamar de corda, tá bom? Vocês entenderam isso, sim ou não? Assim como qualquer quadrado nós podemos chamar de quadrilátero, um diâmetro nós também podemos chamar de corda, tá bom? Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Aí aqui, ó, o raio OA. Então, um raio que sai do centro e vem até A. OA, raio. Uma medida que sai do centro e vai até a extremidade da circunferência. Depois, a corda AC.
Então, a corda AC, tá vendo? Ela não passa pelo centro, tá? Eu custo acreditar que isso aqui não seja um erro de digitação. Eu imagino que seja, que aqui eles queriam escrever diâmetro ao invés de corda. Mas, vamos seguir. Agora, responda. Quais segmentos apresentam a mesma medida do segmento OA? Então, do segmento OA, o segmento OA é esse aqui. Então, ele tem esse comprimento aqui. Quais segmentos que vão ter a mesma medida? Aqueles que também podem ser considerados raios. Então, de O até D, eu tenho um raio. OD, eu tenho um raio. E OC, eu tenho um outro raio. Por isso aqui a resposta fica. Tá vendo, ó? OC e OD. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Próximo. Quantos raios estão representados na figura? Então, nesta figura aqui, nós temos 3 raios. 1, 2, 3. Dúvidas? Qual das cordas é um diâmetro? Sim, tá vendo? Então, eu posso considerar uma corda um diâmetro. Então, quais das cordas é um diâmetro? É aquela, né, que passa pelo centro, que eu estava falando com vocês. Então, ó, C, D, essa é a corda que pode ser considerada um diâmetro. Dúvidas? Exercício 4. Usando uma régua, meça as cordas representadas na figura a seguir e registre as medidas em milímetros. Então, vocês tinham que utilizar uma régua, uma régua normal, e medir cada uma das linhas que estão aqui nesse desenho. Então, vamos lá, segmento AE, que é este aqui, que a gente também pode chamar de diâmetro, 70 milímetros ou 7 centímetros, tanto faz. Comprimento CE. Então, o comprimento CE é do C até o E que está aqui. Deixa eu ver se é o E mesmo. Do CE é até o E que está aqui. Então, pegando a régua, aqui vai dar 45 milímetros ou 4,5 centímetros. BE, então de B até E. Medindo com a régua BE, ou 6,7 centímetros, ou 67 milímetros. Depois, BF. BF é de B até F, tá vendo, ó? Passa pelo centro, ó, BF. E aqui nós temos 7 centímetros ou 70 milímetros. Depois, CG, de C até G. É uma corda, então, 6,8 centímetros ou 68 milímetros. E DF, cadê? DF é outra corda. Aliás, todos podem ser chamados de corda, né? 43 milímetros. Eu vou aumentar aqui para vocês as respostas, para vocês poderem conferir aí no livro de vocês, tá bom? Então, eu estou ampliando aqui só para vocês conferirem. Então, ó, AE 70 milímetros, CE 45 milímetros. Lembrando, quem quiser colocar a resposta em centímetro, fique à vontade. BE 67 milímetros, BF 70 milímetros, CG 68 milímetros, DF 43 milímetros, tá bom? E aí vamos seguir aqui. Quais são as maiores cordas dessa circunferência? Então, quais das medidas que nós acabamos de ver, quais são as maiores? AE, o segmento AE e o segmento BF, tá? Então, essas são as maiores. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? O que elas não têm em comum, além da medida? Passam pelo centro da circunferência, portanto, são diâmetros da circunferência. Então, o que essas duas cordas aqui têm em comum? Passam pelo centro, então sai de uma extremidade, vai até outra, passando Nossa, pelo professora, centro. eu fiz minha resposta menor, porque olha aí no livro, até no livro os negócios não cabem na linha, os caras não têm a coragem de fazer outra linha, hein? Uma linha maior, né, Eric? Mal pensado, né? Eric revoltado. Escrevendo embaixo, aí não tem espaço. É, mal planejado. O livro já escreve pequeno e ele ainda faz a linha pequena, já fica difícil. Então, aí passa pelo centro da circunferência, é um diâmetro. É, realmente, mas dá para escrever menor, né? O que eles têm em comum?
eles são diâmetros. E você já sabe que diâmetros passam pelo centro da circunferência. É que aqui o livro adiciona informação para os alunos que não sabem, mas vocês já sabem. Aí aqui, ó, C. É possível traçar cordas nessa circunferência que tenham medidas maior do que a E? Não. A maior corda dentro de uma circunferência é o diâmetro. Não tem como traçar nenhum segmento maior, um segmento de reta que não ultrapasse o contorno circular. Não tem como traçar um segmento de reta maior do que o diâmetro dentro de uma circunferência, tá bom? Então a resposta não, é impossível, tá bom, gente? Alguém tem dúvida disso? Escreva com suas palavras o que você pode concluir sobre o tamanho do diâmetro em relação às outras cordas de uma circunferência. Então, o diâmetro é a maior corda de uma circunferência. O diâmetro é a maior corda dentro de uma circunferência. Perguntas. 5. Uma pista circular de patinação tem 32 metros de raio. Então, agora vamos começar os cálculos, tá, Maju? Eu vou fazer para você na lousinha. Um patinador deu uma volta completa. Uma volta completa dessa pista, mantendo-se sempre 2 metros de distância da cerca Você já fez a chamada? que delimita a pista. Não, que delimita a pista. Qual foi a distância percorrida pelo patinador, né? Então, ele deu só uma volta? Deu só uma voltinha. Então, pessoal, Maju, presta atenção, qualquer coisa, pergunta, por favor, tá bom? Então, o patinador, ele estava patinando em uma pista de gelo. Nossa, que bonita. Só um instantinho. Bom, pessoal, então, essa pista de patinação aqui, ela tem o raio, então, do centro até uma de suas extremidades, o raio é igual a 32 metros. Então, essa distância aqui é igual a 32 metros. Quando ela chega aqui, daqui até aqui, esse espaço aqui é igual a 32 metros. Só que o patinador, ele andou aqui, ó, uma distância de 2 metros. Então, ele deu essa volta aqui em uma distância de 2 metros da extremidade. Então, ele foi percorrendo aqui, dando uma volta, com uma distância de 2 metros. Então, daqui até aqui, havia 2 metros. Inteirinho, 32. Esse pedacinho, igual a 2. Significa que a volta que ele deu foi com um raio de 30 metros. Vocês entenderam porque aqui é 30? Maju, você entendeu porque aqui é 30? Pode responder pelo chat. Todos entenderam porque a medida, o cálculo, eu vou fazer com 30 e não com 32? É porque o patinador estava andando a 2 metros de distância do contorno circular. Isso eu não entendi. Legal. Aí, pessoal, vamos colocar isso Para calcular, basta colocar na fórmula. A fórmula para calcular o comprimento da circunferência, nós já conversamos. Então, o comprimento é o tamanho dessa volta. O comprimento é o contorno dessa volta. O comprimento é dado por 2 vezes o valor de π vezes o raio, tá? Então, gente, quanto vale π? Está escrito no enunciado. É para vocês escreverem no lugar de π o valor 3,14. Maria Júlia, a escola fica aberta até as 4 horas. Mas dá uma ligada para conferir. Pode ser que seja um pouco mais ou um pouco menos do que esse horário que eu estou pensando, tá bom? Só até as 4? Eu não tenho certeza, Eric. Tem que ligar para confirmar. Liguem lá e confirmem, tá bom? Tá gravado que eu pedi para ligar. Ó, comprimento é igual a 2 vezes o valor de π, 3,14. O valor do raio, 30. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Como é que faz? Maju, entendeu até aqui? π, 3,14, conforme anunciado. Raio, 30.
conforme a interpretação também que veio no enunciado. Vocês entenderam Professora, isso? a gente não pode fazer assim, ó. Eu fiz direto e depois só que eu coloquei o pi. Eu fiz assim, ó. Se 32 menos 2 é 30 e eu tinha que fazer o diâmetro, eu fiz 30 vezes 2, aí deu 60. E depois eu fiz 60 multiplicado por 3,14. Eu vou fazer isso, Eric. Só que eu vou armar a continha aqui, tá bom? Eu armei também, mas eu preciso fazer essa parte aí de 2 vezes 3,14 vezes 30, que eu já fiz direto. Tipo, eu fiz 30 Não, vezes você 2. já multiplicou. Você multiplica uma vez. Você tem que fazer Sim. esse vezes esse vezes esse. Multiplicação. A ordem das parcelas não altera o produto. Então, eu posso fazer esse vezes esse vezes esse, ou esse vezes esse, depois vezes esse, ou esse vezes esse, depois vezes esse. A ordem que eu vou multiplicar não importa, desde que eu multiplique todas essas parcelas, todos esses valores que precisam ser multiplicados, independente da ordem. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3,14 e depois eu multiplico por 30. Vou fazer o que você fez também, porque é fácil, mais fácil, ó. 2 vezes 30 é igual a 60, certo, pessoal? 2 vezes 30 é igual a 60. Então, eu já multipliquei o 2 e já multipliquei o 30, quando eu tenho 60. Então, agora, basta eu tirar a minha floresta daqui, vou virar assim, para eu resolver o cálculo aqui. Então, agora, pessoal, basta eu pegar 3,14 e multiplicar por 60, desta forma aqui, tá certo? Então, seguindo aqui, eu vou fazer essa multiplicação de número decimal, multiplica e no final conta as vírgulas. Então, 0 vezes tudo isso aqui é igual a 0. Vou colocar 0, 0, 0 aqui. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Mais 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Então, ficou 0, 4, 8, 1, 8. Uma casinha, duas casinhas. Uma casinha, duas casinhas. Resposta, o comprimento deu igual a 188,40 metros. Essa é a resposta do comprimento da circunferência, é a resposta do exercício. Então, o comprimento deu igual a 188,40 metros. Perguntas, pessoal? Vocês entenderam como faz esse exercício? Eu tirei o 0, mas também não altera, né, o valor. Não altera. Alguém ficou com dúvida de como resolver esse exercício, que é o exercício número 5? E gostaria de perguntar? Todos entenderam? Certo. Vou dar sequência aqui na correção então, tá bom? Então, exercício 5, ó, a resposta, tá vendo? Olha, que o livro também não colocou o 0 no resultado. Tanto faz, tá? Aí, deixa eu ver se tem mais. Tem. Um artesão faz suportes para pratos em palha trançada. Para o acabamento, ele costuma contornar o suporte com um cordão colorido. Uma cliente encomendou um conjunto com 6, então são 6 suportes, sendo 3 com 10 centímetros de raio e 3 com 5 centímetros de raio. Quantos metros serão necessários para atender a esta encomenda? Então, primeiro que a resposta em metros, né? A gente tem que se atentar a isso. Então, olha como fica. Deixa eu ver se dá para explicar por aqui, senão eu armo o cálculo ali, ó. Então, ó, vai ter uma circunferência que vai ter um suporte que vai ter de raio 10 centímetros, tá? Então, vai ter como raio 10 centímetros. 3 deles vão ter o raio com 10 centímetros. E aí, vem aqui, ó, colocou na fórmula para calcular o comprimento. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o valor do raio, que nesse caso vale 10, vezes π, que nesse caso 3,14, passado no enunciado do exercício também. Professora, eu fiz tudo armado, as contas, eu já fiz tudo direto armado, eu não fiz as expressões, eu só fiz, tipo, os valores vezes armado. Armado, não tem problema, o importante é o resultado. Quem não fez, não tem problema, faz agora, acompanha a correção e vai fazendo, tá bom?
Então, aqui, ó, 2 vezes 10, 20. No lugar de pi, coloca 3,14. 20 vezes 3,14 dá 68,80 centímetros. Repare que aqui eu estou falando em centímetros e que eu calculei apenas o comprimento de apenas. Aqui, esse valor aqui é o comprimento de apenas um apoiador de prato, tá bom? E aí aqui tem o outro, que também vão ser 3 unidades, que tem a circunferência de 15 centímetros de raio. Então, o comprimento é igual a 2 vezes 15 vezes π. Então, 2 vezes 15 é igual a 30. 30 vezes 3,14 dá 94,20 centímetros. Até aqui, no cálculo do comprimento das duas circunferências, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? No comprimento das circunferências, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar, gente? Tá? Então, se ninguém tem dúvida, se tiver, fala. Pode escrever no chat também, não tem problema. Então, gente, eu calculei o comprimento de 1. São 3. 3 de 10 centímetros o raio e 3 de 15 centímetros o raio. Então, por isso eu peguei cada um dos resultados para saber o comprimento total. Eu peguei cada um dos resultados. Então, ó, o de 10, que deu 62,8 e multipliquei por 3, mais aquele que tem 15, que deu 94,2, então também multipliquei por 3, porque são 3 mais 3. Resultado desse produto aqui, 3 vezes 62,8, 188,4. Resultado desse produto aqui, 3 vezes 94,2, 282,6. Perguntas até aqui, alguém tem dúvidas? Somando. Eu tenho, por que multiplicou por 3? Porque, Eric, são 6 aparadores que ela vai fazer. 3 com 10 centímetros e 3 com 15 centímetros. Então, eu calculei o primeiro, comprimento de 1 com 10. Depois, eu calculei o comprimento de 1 com 15. E aí, eu multipliquei por 3 por isso. Porque são 3 com 10 e 3 com 15. Você entendeu agora, Eric? Sim? Tá. Então, aí, somando esses dois resultados, eu tenho como resposta 741 centímetros. Só que a atividade pediu para dar essa resposta em metros. Para transformar centímetro em metro, basta dividir por 100. Então, se eu fizer dividido por 100, eu vou fazer 1, 2. E a vírgula vem para aqui. Fica igual a 4,71 metros. Pergunta sobre o exercício número 6. Bom, pessoal, então, atendendo a pedidos, eu vou armar esse cálculo aqui. No primeiro caso, o raio media 10 centímetros, tá bom? Tem que calcular o comprimento de cada uma das circunferências, tá? Gente, o vídeo já está com 28 minutos, eu vou fazer o cálculo agora, mas em outro vídeo.